Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio, bem-vindo ao canal Mitopoeia Cotidiana. Nesse canal a gente vai conversar um pouquinho sobre arte, espiritualidade, teologia. E eu queria começar esse canal falando sobre um dos livros que eu gosto bastante, que é A Festa de Babette, de Isaac Dinesen. Na verdade, esse livro aqui reúne vários contos dessa autora, mas eu queria focar no primeiro conto, que dá título ao livro, porque esse conto aborda uma temática que é muito importante para a espiritualidade, sobretudo a cristã, e também para a narrativa aqui da história. E essa palavra é a graça. Aliás, o termo graça aparece aqui claramente citado no livro. Mas qual é a história da Festa de Babette? Nós estamos na Noruega, numa pequena vilazinha, onde poucos moradores, e eles compartilham entre si a fé luterana. Então há uma comunidade, uma pequena igreja que é comandada com mão forte por um senhor e por as suas filhas que o ajudam, Martina e Filipa. Martina e Filipa receberam esses nomes por homenagem a Martinho Lutero e a Filipe Melanchthon. Com o tempo e com a morte daquele senhor, as duas irmãs se esforçaram para manter viva aquela tradição, aquela liturgia dos cultos e por manter viva também a tradição de se reunirem para celebrar a graça de Deus, para celebrar a presença de Deus. Porém, naquela comunidade, muito dessa liturgia não passava de aparência. A gente encontra aqui na narrativa personagens que se odiavam, que não gostavam uns dos outros, que mantinham as relações cortadas e que na comunidade, por outro lado, naquele momento, acabavam cantando juntos louvores, mas a gente percebe na narrativa que tudo não passa de mera aparência. De alguma maneira, se perdeu pelo caminho aquela viva espiritualidade que marcou os primeiros dias daquela comunidade. Até que chega naquele lugar uma moça chamada Babette. Ela chega com uma carta na mão, e nessa carta, um antigo personagem, que eu não vou aqui entrar no mérito para não estragar a surpresa também, mas um antigo personagem da narrativa manda uma carta para Martina e para Filipa, dizendo, olha, recebam Babette, ela pode ajudar vocês na cozinha, ela é uma boa cozinheira. Então, as irmãs acabam acolhendo aquela mulher e hospedando ela na sua casa. E com o passar do tempo, Babette vai se inteirando daquele lugar, dos costumes daquele lugar e também da própria liturgia do culto. Ela vai se tornando uma ajuda inestimável para aquelas irmãs. Passam os anos e, de repente, Babette recebe uma carta. E as irmãs estranham isso porque ela nunca tinha recebido carta nos 12 anos que havia trabalhado ali até então. E a carta traz uma boa notícia. Um amigo dela na França, a cada ano, renovava o bilhete da loteria em nome dela, e naquele ano o bilhete da loteria foi sorteado. Então a Babette ganhou 10 mil francos, uma quantia suficiente para mudar de vida por completo. As irmãs, quando sabem dessa notícia, ficam tristes e alegres. Alegres por Babette, mas tristes porque sabem que cedo ou tarde Babette vai deixar aquele lugar e vai embora, para nunca mais voltar. Mas também está se aproximando o centenário de nascimento do pai daquelas duas senhoras, agora já senhoras, Martina e Filipa. E eles querem fazer uma festa, uma celebração especial para aquele momento. E Babette se adianta e diz o seguinte para as irmãs, eu quero organizar uma celebração para festejarmos o nascimento do seu pai. E aí, a princípio, elas dizem que não, porque não é o caminho, que não os nossos paladares, elas dizem, não foram feitos para provar, né, alimentos diferentes, mas sim para glorificar a Deus. Então, um jantar, que é o que Babette queria fazer, seria fora de questão. Mas Babette insiste dizendo o seguinte, olha, eu nunca pedi nada a vocês durante esses 12 anos. E elas realmente não têm o que reclamar, porque ela nunca tinha pedido nada. Então, acabam deixando que Babette organize o jantar. Babette faz uma viagem, então, volta, e dali, algumas semanas, começam a chegar naquele lugar, naquela aldeia, os mais variados tipos de temperos, de alimentos que aquelas irmãs e aquela comunidade nunca tinham visto nem ouvido falar. Chega até uma tartaruga viva para espanto daquela comunidade. E aí, aos olhos daquele grupo de pessoas que está lá, os preparativos de Babette no jantar parecem muito mais preparativos de uma bruxa. Então eles pensam o seguinte, bom, a nossa boca foi feita para louvar a Deus e não para
se deliciar, né, provar esses petiscos, esses alimentos estranhos. Portanto, vamos fazer aqui um pacto. Ninguém de nós vai elogiar nada da comida, vamos comer em silêncio, para não desagradar Babette, mas vamos preservar a nossa língua para celebrar a Deus. Perceba que há aqui uma limitação da espiritualidade aos espaços litúrgicos. Vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho. A festa acontece e aí aquela comunidade também tem uma surpresa. Junto com os convidados, chegou um general que lá no início do livro, da narrativa, havia se namorado por uma das irmãs, mas acabou sendo rejeitado por ela. E agora um general está naquele lugar, foi convidado, e ele é muito conhecido, e ele está lá para participar do banquete em homenagem àquele senhor, aquele que havia guiado aquela comunidade durante tanto tempo. Começa o banquete. Todos começam a comer, a beber. Os irmãos da comunidade, conforme haviam prometido uns para os outros, ficam em silêncio, mas o general não tem outras palavras a não ser elogios. Ele prova um vinho e diz: esse vinho é um vinho raríssimo que eu provei apenas uma vez. Ele prova um alimento e diz: não acredito, esse alimento é um prato fino dos melhores restaurantes da França. E aí o jantar vai prosseguindo dessa forma. De repente, esse general se levanta e faz um discurso que eu queria ler para vocês. O discurso dele é o seguinte: a misericórdia e a verdade, meus irmãos, meus amigos, juntar-se-ão novamente. A retidão e a felicidade beijar-se-ão. O homem, meus amigos, é frágil e tolo. Disseram-nos a todos que a graça se encontra no universo. Porém, na nossa tolice, com a nossa visão acanhada, imaginamos que a graça divina seja finita. Por esse motivo trememos. Trememos antes de fazer nossa escolha na vida e depois de tê-la feito, novamente trememos de medo de ter feito a escolha errada. Mas chega um momento em que os nossos olhos se abrem, enxergamos e percebemos que a graça é infinita. A graça, meus amigos, exige de nós apenas que a esperemos com confiança e a aceitemos com gratidão. A graça, irmãos, não impõe condições, nem destaca ninguém em especial. A graça nos acolhe a todos no regaço e proclama anistia geral. Vejam, aquilo que escolhemos nos é dado e aquilo que recusamos também e ao mesmo tempo nos é concedido. Sim, aquilo que rejeitamos é derramado sobre nós abundantemente, pois a misericórdia e a verdade juntaram-se, a retidão e a felicidade beijaram-se. O jantar termina com duas cenas que são fantásticas. Numa, os antigos irmãos daquela comunidade, já alegres pelo vinho, pela bebida, pela comida bela e fantástica, saem cantando ao redor da praça, com a neve caindo no céu, e eles reencontram a alegria de serem pertencentes a uma vida de fé. E mais ainda, eles encontram a alegria de se reencontrar um no outro. Então os irmãos que estavam brigados se perdoam, irmãos que nunca mais tinham se abraçado se dão as mãos e se abraçam de novo. E a cena termina com eles cantando os antigos louvores daquela comunidade, mas agora revivificados com uma nova experiência debaixo do céu estrelado e da neve que está ocupando todo aquele espaço. E a segunda cena é dentro de casa. As irmãs, que, como haviam prometido uma para a outra, não tinham dado nenhum tipo de elogio ainda a Babette, chegam diante dela e encontram Babette cansada, visivelmente cansada, naquele caos que a cozinha se tornou. E elas dizem para Babette: Babette, obrigado, foi um belo jantar. E aí Babette diz o seguinte: isso é que custa um jantar para 12 pessoas no melhor restaurante francês. E aí as irmãs dizem: olha, nós vamos sentir sua falta quando você viajar, quando você for embora. E Babette diz: mas como é que eu vou embora? Eu não tenho dinheiro. As irmãs retrucam: mas como assim? E os 10 mil francos? E aí a Babette solta a bomba, né? Ela diz: esses 10 mil francos foi o que eu usei para custear esse jantar. E aí elas falam: mas por que você fez isso? Por nós. E aí Babette diz: eu não fiz só por vocês. Eu fiz também por mim. Porque eu era chefe,
cozinheira-chefe de um dos maiores restaurantes franceses. E eu estou aqui exercitando mais uma vez o dom que Deus me deu. E aí termina a narrativa, e eu acho isso fantástico, como esse livro termina e como esse livro destaca alguns elementos importantes vinculados à espiritualidade e à graça. Porque a espiritualidade não é a decoração de doutrinas, de teologias, por mais importantes que elas sejam. Espiritualidade é antes provar a beleza do bom vinho, da boa comida, em gratidão a Deus. É um banquete que nos é oferecido. E aí, como o general disse, nesse momento aqui do banquete, nesse banquete, a graça e a verdade, a misericórdia e a verdade se juntam. E aí, como ele diz, a graça exige de nós apenas que a esperemos com confiança. É como diz Santo Agostinho, alguém carregando presentes próprios não pode se abrir para receber a graça. Porque a graça é a graça de Deus. E quando ela chega na nossa vida, ela de fato promove uma espiritualidade que tem sentido, que tem razão de ser e que contagia os outros com a mesma alegria que nós somos contagiados por essa graça. É isso. Fica aqui a recomendação. Leia A Festa de Babette. Se possível, assista também o filme, vale muito a pena. Acho que você vai gostar bastante. Um abraço e até o nosso próximo encontro.